Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo o que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Duas ideias fundamentais. O que precisa ser manifesto, o que está escondido e precisa ser mostrado. A luz precisa iluminar, por isso é colocada em evidência. Então ninguém coloca uma lâmpada debaixo de um caixote ou debaixo da cama. E por quê? Porque a lâmpada merece ser vista? Não. Porque a lâmpada, para poder iluminar, precisa estar no alto. Não é a lâmpada que interessa, mas a realidade que ela ilumina. Então, aquilo que será manifesto é manifesto porque a luz torna aquilo manifesto. Então essa é a primeira das ideias. Tudo que está escondido deve tornar-se manifesto, portanto a luz precisa ser posta em evidência. Ninguém vai dizer com isso que então a gente tem que pôr às claras tudo que existe de oculto. Vou contar todos os segredos das pessoas e os meus. Não. Trata-se de colocar Cristo em evidência. E Ele haverá de revelar os corações. Isso já foi dito no Evangelho de São Lucas, no início, né? Por meio dele serão conhecidos os pensamentos ocultos de muitos corações. Um sinal de contradição. Então, é Ele que deve iluminar. O que nós devemos pôr em evidência não são os segredos. Devemos pôr em evidência a luz da verdade. Ela é que ilumina e que manifesta. A segunda ideia é a medida da generosidade. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Expor a verdade, ser capaz de medir generosamente, não com a nossa medida, mas com a medida desta mesma verdade que ilumina e que também julga. E talvez a coisa mais importante seria não propriamente nós desejarmos fazer o juízo, a medida a respeito dos outros, mas a coisa mais importante seria nós nos submetermos a esta verdade que ilumina, que manifesta e que julga. Eu devo me submeter a Cristo. É diante dele que eu me vejo nas minhas fraquezas, na minha pequenez, na minha boa vontade também, mas na minha insuficiência. Então, esta mesma luz que é Cristo deve ser posta em evidência, a luz da verdade que ilumina e que manifesta, e que dá a verdadeira medida de todas as coisas. Só Ele é capaz de dar a medida. De nossa parte, a generosidade. Não sermos mesquinhos para com Deus. Sermos capazes de nos oferecermos a Ele. Se estivermos medindo apenas como se nós estivéssemos negociando com Deus, então, à mesma medida em que formos mesquinhos,
também receberemos essa mesquinhez. À medida em que formos verdadeiramente generosos, nessa medida nós encontraremos a generosidade de Deus. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, dirigi a nossa vida segundo o vosso amor, para que possamos, em nome do vosso Filho, frutificar em boas obras, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.